Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Tech Drive, onde a gente fala sobre liderança, sobre gestão, sobre projetos, sobre área de tecnologia. E hoje eu tenho o prazer de receber o Cassiano Tomazini, coordenador de desenvolvimento no Grupo Positivo, com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia, e uma trajetória que une evolução técnica, gestão de pessoas e impacto na área educacional. Cassiano, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Valeu, Marcelo. Obrigado você pelo convite. Prazer estar aqui contigo, prazer te conhecer. E é isso mesmo, mais de 20 anos aí na luta. Que bacana, que legal. E Cassiano, conta pra gente um pouquinho da sua história até você chegar como gestor. Você iniciou sua trajetória ali não, né? Lá em 1996, isso, como instrutor de informática básica? É isso mesmo, cara. Tem um tempinho aí já. Na verdade, foi meu segundo emprego, né? Naquela época, a molecada começava com um emprego ali de office boy, né? De fazer, entregar documento, aquilo tudo mais. E eu sempre gostei muito de informática. A informática sempre foi muito presente na minha vida, né? Meu pai era um entusiasta, então ele gostava muito, ele comprava, tinha aqueles computadores antigos, 6700, sempre levava para casa e tudo mais. Então, eu brincava ali com meus 12, 13 anos de programar nos 286 da vida, em Basic, linguagem Basic. Então, lá com meus 15 anos, eu entrei num curso de informática básica para entender o Windows 95, para entender como funcionava e tudo mais, me dei bem. E me ofereceram lá um trabalho na antiga Data Control, para ajudar, ser o instrutor, né? Era aquele menino que ficava na sala de aula ali tirando dúvida das pessoas, né? E fui evoluindo, comecei a tirar dúvida, comecei a dar aula, né? Então, minha carreira com a área de informática foi aí que começou, né? Foi aí que eu já comecei a pegar um pouco mais de gosto, não só por ensinar, que eu também trabalhei um tempo como professor, mas foi aí que eu comecei com programação, parte de suporte técnico, manutenção de computadores, entender como é que funciona. Então, foi aí que deu início na minha carreira, né? Fiquei pouco tempo ali na Data Control, 2 anos, alguma coisa. Emendei em mais algumas escolas e quando eu comecei a fazer faculdade de ciência da computação mesmo, aí que eu peguei o meu primeiro emprego de verdade e como suporte técnico, que foi no SBT. Eu trabalhava no suporte técnico mesmo, né? Arrumava computadores, eu era o menino do computador. Fiquei um tempo lá trabalhando no SBT, passei para uma outra empresa, daí já um pouco mais especializado com a experiência que eu peguei, que era a Orbital. Hoje, se eu não me engano, é Credicar ou Redcar, onde eu já comecei a dar suporte um pouco mais especializado, era em rede, novel na época, né? Então eu cuidava da parte de redes, de novel, eu era o cara que dava os acessos para as pessoas, criava as aplicações que rodavam no call center lá da Credicar e da Redcar. E fiquei lá até 2001, foi quando eu me mudei para Curitiba. E quando eu me mudei para Curitiba, 2001 para 2002, eu entrei no Positivo e tô aí até hoje. Que legal, que legal. E como que foi para você, e aí até trazendo um pouco para tua trajetória como líder, né? Como que foi para você essa transição para você virar líder desde essa época? Você já se percebia como um líder? Você já almejava? Foi algo que surgiu naturalmente? Como que foi essa transição para você? Não era algo que eu almejava, não. Eu era da equipe de suporte, né? Eu era da parte de infra. O que eu tinha vontade na época era fazer a transição para a área de sistemas. Não, assim, gosto muito, mas não me dei muito bem. Não era muito o que eu gostava de fazer na parte de suporte. Então eu fiz outra faculdade, terminei em 2008, né? Fiz uma pós-graduação em desenvolvimento Java, que foi quando eu consegui aí a minha primeira oportunidade lá para 2008 em desenvolvimento. Então eu já programava desde 2006, mas eu comecei mesmo com o cargo em 2008, fui até 2011, 2012 foi quando eu virei analista. E daí no cargo de analista, que você já tem que conhecer, tem que ter um conhecimento das coisas, do produto, de como que funciona o sistema, a regra de negócio é um pouco diferente. Foi aí que comecei a ter vontade de falar, não, esse negócio de gestão é legal, né? Esse negócio de gestão é legal, porque você como analista você tem que definir, né? Você tem que saber como que as coisas funcionam, você tem que colocar
desenvolvimento para os programadores e indicar como que as coisas vão acontecer. Então, de certa forma, é uma liderança que você faz, né? Você está exercendo essa liderança, mas é uma liderança mais técnica, né? Você não tem a gestão sobre a pessoa, mas é uma liderança mais técnica. Foi aí que comecei a estudar a liderança. Fala, poxa, eu acho que é o que eu quero fazer daqui para frente, sabe? Que legal, que legal. E nesse momento, porque muitas vezes a gente, como a gente tá ali no operacional, no caso você, como você citou, você era um analista, por mais que você liderasse e tudo mais, e até eu queria voltar antes ali quando você fazia parte do suporte técnico, né? A gente tem uma visão muito uma visão muito micro, né? Uma visão muito ali do nosso trabalho que a gente tem que executar no dia a dia, né? E como que foi para você essa experiência de você ter que sair do seu micro, ou seja, de você deixar de só executar a tua tarefa, a tua atividade, para você ser responsável por atividade de um grupo de pessoas, né? E aí eu até trago a tua experiência como já um analista mais líder dessa galerinha, né? Porque você teve que se preocupar com uma visão um pouco mais macro, né? Como que foi para você essa transição? Como que foi? O que você sentiu? Se foi um desafio? Quais foram os desafios, né, nessa transição para você? É bem desafiador, Marcelo, porque é bem o que você falou. Como analista, por mais que você tenha uma liderança técnica, você está cuidando de um ponto, ou de outro, ou de outro, né? Eu acho que o desafio maior de quem estava, por exemplo, na minha posição de analista e está indo para uma gestão de pessoas, é justamente deixar de ser o executor. Essa é a parte, eu acho que mais difícil, foi o meu maior desafio, deixar de ser executor. Porque quando você recebe um cargo de liderança, eu no meu caso foi em 2018, quando eu de fato virei líder de 35 pessoas, o meu maior desafio foi, eu não posso mais fazer. Eu tenho que ser gestor dessas pessoas, sabe? Não é fácil, demorei um pouco para conseguir me livrar, mudar isso na minha mente, né? Mas é uma mudança assim que não é da água, pelo menos para mim não foi da água para o vinho, não foi uma mudança tão automática. Então eu cometi esses erros, sabe? Eu acho que todo líder novato comete esses erros assim. É o cara que tá com tanta vontade de fazer, tanta vontade de acontecer que ele vai lá e põe a mão na massa, sabe? Ele vai lá e põe a mão na massa. E lógico, com a experiência você vai vendo, você sabe, você aprende que não é assim que funciona, né? Não pode ser assim. O papel do líder é outro, não é colocar a mão na massa, não é executar as coisas, é prover recursos e prover tudo que as pessoas precisam para que as coisas aconteçam, né? Senão você não escala, senão você não consegue entregar muita coisa, né? Você vai sempre ser um gargalo no processo, não tem jeito. Então, assim, falando do desafio, eu acho que esse foi o meu maior desafio, foi o primeiro, assim, o que eu mais sofri para conseguir passar, né? Para eu conseguir resolver. Que legal. Eu digo que o gestor ou o líder, né, ele é gente que move gente. E você mover gente, né, porque a gente tem que se mover e tem que mover os outros também para um propósito, para um objetivo, né? E eu sei, e eu falo que isso é difícil, né? Isso é gente que move gente, você mover o outro, né? É complexo, né? Não, é muito difícil. É claro que você ter um conhecimento ajuda muito, né? Você ter o conhecimento, saber fazer, ajuda muito. Eu vi isso também, né? Porque as pessoas, assim, eu gosto muito da liderança, assim, por exemplo, né? Então você sabe fazer, você demonstra como faz, você ensina até. Eu faço muito isso com a minha equipe, eu faço curso, ensino como é que faz, chamo e mostro, sabe? Isso ajuda bastante, né? Mas aí daí a fazer tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão você cai numa armadilha que muitos líderes caem, né? De virar o gargalo do setor, né? Você vira o gargalo do setor e não pode acontecer isso. Senão você não escala, você não entrega as coisas, teus números não vão bem, né? Então, é nisso que eu acredito, assim, que o líder ele tem que ser bem isso, é gente que você move pessoas, você ensina, você traz para perto, você diz da importância, você mostra o que está acontecendo, e engaja as pessoas para que elas te sigam, né? Vão junto contigo.
Legal. E muitas vezes, Cassiano, a gente se pega naquele momento de como que a gente equilibra o momento que a gente tem que decidir e como que a gente equilibra o momento que a gente tem que delegar, né? E aí eu trago por um sentido de se a gente delegar demais, a gente se torna muito passivo, mas se a gente também decide demais, a gente se torna autoritário, né? E como que você equilibrou isso na tua trajetória, né? Porque eu acho que é um dos maiores desafios da maioria dos líderes, né? Não, isso com certeza. Marcelo, nesse caso, eu tento trazer minha equipe sempre junto comigo, sabe? Eu acredito que o líder, o cara que está na cadeira de liderança, ele não pode ser, é bem isso que você falou, né? Autoritário e também não pode delegar demais, mas eu acho que a pessoa tem que ser justa. Eu sempre pego ideias, eu chamo o pessoal e falo, gente, temos esse problema, temos esse desafio, como que a gente pode resolver? Qual que é o caminho que a gente pode seguir? As pessoas trazem ideias, entendeu? Fala, não, essa ideia é legal, essa ideia é legal, essa ideia é legal, essa não é tão legal agora, mas vamos guardar isso daqui, sabe? Então eu chego num consenso com a minha equipe. Eu sempre chego num consenso com a minha equipe. Tem momentos que sim, eu preciso tomar uma decisão. Né? E eu deixo isso bem claro para eles. Eu falo assim, gente, meu trabalho às vezes é resolver aqui um impasse. Então, se tiver um impasse, eu vou ter que tomar uma decisão. Mas, falando de soluções, né? Porque geralmente a nossa tomada de decisão é muito em cima de soluções. Falando disso, eu geralmente trago uma equipe. Eu gosto que eles me tragam ideias. Eu falo, gente, não sou só eu aqui que tem que ter ideias. Todo mundo tem que ter ideia. Todo mundo tem que trazer opiniões. Todo mundo tem que falar o que acha. Todo mundo tem que falar o caminho que pode seguir. E assim, olha, eu vou olhando e em conjunto a gente toma. Fala, não, gente, vamos por aqui porque esse é o melhor caminho. Né? Então, eu acho que isso engaja também, sabe, Marcelo? As pessoas veem que, assim, elas se sentem parte do grupo, né? Você não toma decisão simplesmente por tomar uma decisão. De novo, às vezes o trabalho exige, né? Eu tento evitar isso ao máximo, mas às vezes exige. Mas a maioria das vezes não. Eu gosto de trazer o grupo, né? Pessoas em conjunto tomando uma decisão. Muito bom, que legal. E Cassiano, como que você, é, é, lidando com pessoas, eu entendo até que as pessoas elas nem sempre vão estar no mesmo nível ali de competência técnica, competência comportamental. Como que você vê o desenvolvimento e como que você trabalhou isso na tua equipe ao longo dessa tua jornada, né? E como que você enxerga que aquele profissional ele pode ser desenvolvido e aquele outro profissional não adianta, ele não tem como se desenvolver. Como que você aplica isso no teu dia a dia com a tua equipe? Ou até experiências, né, anteriores, enfim. Cara, hoje eu tenho a sorte de ter pessoas na minha equipe, assim, que, assim, sem palavras, sabe? São pessoas muito dedicadas, são pessoas que vão atrás, que gostam do que fazem. Isso é muito difícil de acontecer. Isso é meio que uma seleção natural, na verdade, né? As pessoas que não gostam de aprender, que não gostam de estar junto de novas tecnologias e tudo mais, inevitavelmente elas acabam saindo, né? Porque eu gosto de puxar isso, né? É o que eu sempre digo, Marcelo, o técnico, a gente ensina, sabe? Não só eu, o YouTube tem um curso, tem alguma coisa, a pessoa da minha equipe fala não sei fazer isso, não é um problema. A gente acha alguém que saiba, a gente faz em conjunto, a pessoa aprende. Às vezes eu entro e falo, não, olha, eu vou ensinar você a fazer tal coisa, a pessoa não sabe, como já aconteceu de me ensinarem também. Então, acho que é isso, acho que uma equipe legal é uma equipe que se ajuda, que se ensina. Eu acho que a linha de corte que você falou é justamente a pessoa que não está interessada nisso. É a pessoa que está interessada em fazer a parte dela e tudo certo, entendeu? Não está interessada em novas tecnologias, não quer ajudar o grupo, não evolui, sabe? Eu acho que essa é a linha de corte. Eu, por exemplo, nunca demiti ou nunca tirei da equipe uma pessoa que não sabia alguma coisa, né? Isso a gente ensina, isso aqui faz parte do jogo. Ninguém sabe tudo, né? Agora, o soft skill, né? A pessoa que não quer aprender, não quer, tal, cara, não serve, né? Esse é o mínimo que eu acho, assim, a pessoa demonstrar vontade. Ela quer aprender, ela quer ir para frente, ela quer estar junto, ela quer entender o que está acontecendo, sabe?
Os aspectos comportamentais, como você falou, eles são muito mais difíceis, né? Porque você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E aí eu acho Exato. que se a pessoa tem aspectos comportamentais que corroboram para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a empresa precisa, que a equipe precisa, é muito mais fácil, né? Já é Sim, uma porta de entrada maior, né? Para você poder ensinar, para você poder sim. treinar essa pessoa, né? Eu tenho uma pessoa na minha equipe, pra você ter uma ideia, Marcelo, ele começou como estagiário. Ele chegou na minha equipe, ele não sabia, assim, conhecia um pouco da experiência acadêmica, digamos assim, né? E a gente sabe que a pessoa que sai da faculdade para TI sabe muito pouco, né? Então, ele entrou ali, ele não sabia nada. Hoje ele é um dos caras que dá suporte nos meus maiores sistemas. Programa, coloca regra de negócio, banco de dados, tudo mais. Hoje é uma pessoa que eu sei que, assim, olha, eu passo alguma coisa para ele, eu sei que vai ser resolvido, entendeu? Só pergunto Uhum. depois, ó, como é que tá aqui? Não, tá encaminhado, já fiz, já mandei para, sabe? É atitude, sabe, Marcelo? A pessoa quer aprender, a pessoa quer evoluir, né? E se a pessoa quer Uhum. evoluir, que a pessoa quer aprender, cara, não tem limite, né? Não tem limite, a pessoa vai chegar onde ela quiser. Sensacional. Essa questão que você trouxe de atitude, né? É, é muito satisfatório para mim. Eu sinto muito orgulho também quando tem alguém da equipe que, por mais que ele não saiba aquilo tecnicamente, por mais que ele não saiba, ele não sabe como vai resolver ainda, mas eu falo para ele assim. E aí você pode até compartilhar se você faz algo parecido, né? Mas eu falo assim: é um desafio. Eu sei que você e a equipe pode e vai se desenvolver dentro dos desafios, por mais que a gente ainda não sabe. Mas você topa? Você está afim de topar esse desafio, de achar uma solução, de aprender, porque é uma oportunidade de aprendizado, né? E como que você lida com isso? E aí eu puxo um outro gancho, né? Eu uso isso para motivar a minha equipe também. Ó, galera, estamos com um desafio aqui. Quer? Vamos topar? Bora, né? A gente não sabe ainda como a gente vai fazer, mas vamos tentar. Como que você lida? Como que você faz Não, isso? não, mas é isso mesmo, Marcelo. É bem esse o caminho. Ainda mais quando se fala, por exemplo, de hoje em dia, por exemplo, está se falando muito de inovação, né? Transformação digital. IA é uma coisa que está todo mundo falando, né? É um desafio, né? É um desafio, é uma coisa que está entrando, já entrou, na verdade, né? Uma coisa que está cada vez mais em voga. E a ideia é essa mesmo, desafio. A gente fez um desenvolvimento com IA esses tempos atrás e um outro rapaz, programador da minha equipe, tomou a frente, sabe? Super elogiado lá, tomou a frente. Não, vamos fazer assim. Ele conhecia? Não, ele não sabia como que funcionava. Mas ele estudou, foi atrás, sabe? Descobriu como é que era. E hoje ele fez lá um software super bacana que faz uma auditoria completa. Então, essa motivação, né? Eu vejo assim que os programadores, é claro, né? O dia a dia às vezes consome muito, mas, cara, tem que dar essa coisa nova para eles, né? Olha, tem isso daqui novo aqui, você não quer aprender, não quer ver como é que funciona, né? Tem esse projeto aqui, olha que legal, né? Você vai aprender A, B e C, você não quer, topa esse desafio, cara, e quando você tem pessoas com atitude, isso dá super certo, sempre dá certo. Sensacional, sensacional, muito bom. E com isso, né, Cassiano, com isso o líder também, e aí é muito do papel do líder, né? Ele tem que tomar um certo cuidado, porque por mais que ele desafie, ele assuma um desafio, ele está assumindo um risco com a equipe, você entende que esse risco ele deve ser calculado e ele deve ter uma estratégia, ou seja, o papel do líder é calcular o risco daquele desafio e bolar uma estratégia, um plano B, talvez, né? Porque ele está expondo a equipe para um desafio talvez maior do que ela possa ou do qual ela ainda não experimentou, né? E o líder tem que trabalhar a equipe para blindar a equipe, para segurar, para ser a base da equipe, no sentido de não deixar a equipe colapsar no meio do caminho, porque isso pode acontecer, né? Como que você vê o papel do líder dentro desse cenário? É, cara, você falou tudo, calcular riscos, né? Hoje, quando a gente tem um desenvolvimento lá, por exemplo, muito grande ou muito importante para a empresa, é isso que a gente faz. A gente tem uma equipe de projetos que a gente, quando está planejando o projeto, a gente calcula tudo isso, sabe? Ó, aqui pode dar errado, ali pode dar errado, qual que é o plano B, para onde que a gente vai. Então, a gente sempre, quando tem esses desafios, o planejamento
cara, essencial. Essencial. Não é só sair fazendo. Isso é uma coisa que eu falo para o meu pessoal, não é só fazer, né? E até para os iniciantes aí na área. Que muito na faculdade, assim, a gente pensa, né, tipo assim, não, mas por que eu vou fazer tudo isso de documentação? É só mais fácil, tão mais fácil ir fazendo. E quando você está numa empresa, você vê que não é assim que funciona. Às vezes vale mais a pena você perder um mês no planejamento para chegar no final e dizer, olha, não, é melhor não vai dar certo. Se a gente fizer tudo isso daqui, se a gente seguir por esse caminho, a gente pode ter uma perda muito grande, vai acontecer muito problema, é melhor seguir pelo outro lado, sabe? Então, eu acho que para mitigar esse risco, o planejamento ele tem que ser muito bom, né? E o papel do líder é encontrar, se o teu time não consegue ou não tem essa capacidade, encontrar pessoas que podem auxiliar a fazer isso, né? Ó, vamos achar uma pessoa aqui do mercado, uma pessoa, um terceiro, um consultor, uma empresa que possa nos auxiliar, né? E eles vão nos auxiliar a atender esse requisito ou atender essa demanda que está vindo aqui, né? E eu concordo contigo, né? Não é simplesmente jogar, não é simplesmente vamos fazer e vocês que se virem, né? Eu acho que o líder tem que planejar, tem que olhar para dentro da equipe e falar assim, não, minha equipe não consegue fazer isso daqui, mas eu vou trazer alguém aqui que vai auxiliar, que vai fazer, que vai apoiar, eles vão aprender e daqui para frente eles vão seguir, sabe? Mais ou menos o pai empurrando o filho, né? Vai, aprenda, vai lá, aprenda. Se você precisar, eu tô aqui, mas você precisa ir lá e arriscar e aprender, né? Mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. A gente sempre tem esse plano B, né? Sempre tem essa saída ali de segurança. Dá medo, né? Não, é normal, dá o medo, dá aquele frio na barriga, mas, cara, 90% das vezes dá certo. Né? O pessoal consegue, é impressionante. O nosso diretor fala, né? Confia na equipe que dá certo, e dá certo. Né? Quando a gente tem essas pessoas com esses soft skills, né? Que são as pessoas que têm atitude, que vão para frente, cara, essas pessoas elas encontram o caminho. E é muito legal a gente ver essa movimentação, né? Por quê? E aí eu falo isso mais das minhas experiências, né? Sempre quando eu coloquei um desafio para as minhas equipes no primeiro momento elas achavam que elas não iam conseguir entregar um projeto, uma demanda importante, e a gente trabalhou e ralou e suou, não, vamos, vai que dá, ó, a gente tá aqui, precisamos chegar aqui, ó, e aí mais o meu papel, o papel do líder, né, de mostrar o progresso, onde que a equipe tá indo, se a equipe tá indo no caminho certo, e depois você vê que a equipe entregou e a equipe comemorar aquilo, caramba, a gente conseguiu, a gente achou que não ia conseguir, a gente conseguiu, e aí você vê a equipe, a moral da equipe subindo, e a equipe ganhando confiança entre eles, isso torna a equipe cada vez mais forte, né? É impressionante. E isso que uma coisa que você falou, que foi uma das coisas que eu aprendi também e que até preciso fazer mais, sabe? Comemorar. Pode parecer que não, mas a comemoração, quando você entrega um projeto grande, quando você entrega alguma coisa, ela é parte fundamental. Eleva a moral da equipe. Fala, poxa, fizemos um bom trabalho, estamos aqui comemorando, estamos aqui e tal, legal. Pô, show de bola. Isso é uma coisa muito importante, porque mostra que o trabalho foi reconhecido, mostra que a entrega foi legal, foi bacana, sabe? Não ficar só naquele, obrigado, valeu, né? A comemoração é de extrema importância, sabe? Extrema importância. Isso faz parte, né, Cassiano, do papel do líder de motivar a equipe, né? Porque, pelo menos a minha percepção, né? Eu entendo que eu enxergo que a gente, como somos gente que move gente, você comemorar, você trazer confiança, você mostrar conseguimos, né? Isso faz parte do pacote de motivação, né? Para a equipe continuar ali engajada e comprometida, né? Não, faz, com certeza. Assim, que seja, assim, se não dá para comemorar, que seja um e-mail agradecendo, sabe? Que seja com cópia para todo mundo ver. Muito obrigado, tua entrega fez a diferença, sabe? Continue, vamos em frente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a pessoa não se sente aquela pessoa que está ali só por, tô aqui porque tem que entregar, entreguei, não fiz mais que obrigação, sabe? Então, isso faz parte, eu acho que isso daí é
é um dos pontos assim que todos os líderes têm que levar em consideração e não podem deixar de lado. Sim. Eu tô até. Vou compartilhar um case meu, eu tô até com um case recente, né? A minha equipe, ela tá com um projeto que era um projeto inicialmente que é 2, 3 meses. E eu falei, gente, vamos ver o que a gente consegue fazer. Nós fizemos refinamento, ali fizemos o grooming, né? E aí eles deram uma estimativa. A estimativa daria umas 3, 4 sprints. E eles falaram assim, vamos tentar fazer em 2? Eu falei, vocês têm certeza? Não, vamos tentar. Bateram no peito e vamos para cima. E os caras estão ralando. Então, e isso pô, muito prazeroso ver a tua própria equipe se motivando, a tua própria equipe se motivando, se desafiando, né? E isso acaba se transformando em cultura, né? Dá uma cultura da equipe mesmo. E aí eu emendo outra pergunta, né? Como que você cria a cultura da tua equipe? Como que você transforma a cultura da tua equipe? Cara, eu acho que a cultura, ela vem de muitos lados, sabe? O que eu costumo fazer é sempre olhar para eles e assim, olha, gente, nós temos aqui, eu faço uma reunião de uma daily com eles todos os dias, sabe? Faço lá dele e tal para saber como estão as coisas e eu peço para eles me trazerem, olha, o que está acontecendo, o que nós temos para hoje e tudo mais. Eu acho que você estar em contato todos os dias, que seja meia hora, 40 minutos, todos os dias, e mostrando, sabe? E mostrando para eles, olha, vocês têm que me trazer, vocês vão me trazer aqui o que a gente vai fazer. Eu tenho as urgências que eu vou indicar para vocês quais são, mas vocês vão dizer o que vocês vão executar no dia de hoje. Eu acho que você demonstrar essa confiança para as pessoas e você vê que elas estão executando, que elas estão trabalhando naquilo que foi combinado, sabe? Eu acho que já é um ponto assim muito legal, porque você, além de dar essa confiança para eles, você está dizendo o seguinte, olha, eu não estou te microgerenciando. Você sabe o que precisa ser executado no dia a dia, sabe? Eu tenho essa confiança em você e assim, eu sei que você vai executar isso que a gente combinou, sabe? Eu acho que esse ponto, Marcelo, é bem isso que você falou, sabe? Quando as pessoas começam a pegar esse tipo de coisa, elas já começam, ó, eu tô aqui, mas eu tenho isso, isso, isso para fazer hoje, eu vou entregar hoje até tal hora, sabe? Vai acontecer. Não vai acontecer? Beleza. Cara, às vezes o dia a dia, assim, sabe, acontece um problema, acontece uma urgência, tem que trocar uma prioridade, aí ok, aí a gente conversa, muda, mas na maioria das vezes é isso. Eu acho que a cultura, cara, tem que ser a cultura, tem que ser a confiança, dos dois lados. Tanto a pessoa falar que vai fazer e ela fazer, como também do líder confiar na pessoa e esperar que ela execute aquilo que ela falou, né? Eu acho que essa relação de confiança é o melhor que pode acontecer, sabe? Você não ter que ficar em cima de uma pessoa todo dia perguntando como é que tá, como é que não tá, etc e tal, aquela coisa maçante que fica ruim para o líder, fica chato para a pessoa, sabe? Quando você consegue estabelecer essa relação de confiança, cara, as coisas fluem. As coisas fluem de uma maneira assim, sabe? Você tem processo, as pessoas sabem do processo, sabe como as coisas acontecem. Aí o líder começa a ter tempo para fazer o trabalho de líder, né? Aí o líder começa a ter tempo para fazer o trabalho, porque ele tem uma equipe que ele confia, né? Ele tem uma equipe que confia. Que legal. Perfeito, é perfeito tua colocação e eu concordo bastante. E, e tem um termo que eu uso que é autonomia. Uma equipe autônoma, mas não no sentido autônoma de largada, né? Porque eu sempre lembro, Sim. galera, decisões importantes eu vou ter que tomar. Com o líder, eu vou tomar as decisões mais complexas e mais importantes da equipe. Mas, poxa, naquelas decisõezinhas do dia a dia, vocês não conseguem tomar essas decisões para desimpedir, para não ficar travado? Porque eu, como gestor, eu, como líder, eu preciso estar representando o meu time em outras situações, né, em reunião, outros alinhamentos, tudo mais. E eu não posso atrapalhar vocês, vocês têm que produzir, vocês têm que fluir aí no trabalho de vocês. Então eu sempre uso isso, né? Eu sempre treino a equipe justamente para isso, trazer autonomia para eles, eu dou confiança para eles. Não,
vai lá, tudo bem, o que eu preciso é disso. Como você vai fazer ali, tranquilo, vai lá, eu confio em você, vai para cima. Se não der certo, depois a gente conversa, a gente, enfim, tira um aprendizado daquilo, né? Mas eu vejo como a autonomia também como algo muito importante, assim, para a equipe, né? Senão a equipe trava, né? Senão o líder, Trava. ele acaba atrapalhando, né? Atrapalha, exatamente, sabe? É muito importante que a equipe tenha essa autonomia, sabe? Eu encorajo as pessoas da minha equipe a falar, não, mas tal coisa, mas conversa com o solicitante, entenda, né? Entenda o que está acontecendo, e daí você vai fazer o caminho que tem que ser feito, né? Eu não preciso estar nessas decisões ou nessas conversas a todo momento, a não ser que seja, que nem você falou, né? Uma decisão que eu tenho que tomar, ok, né? Mas no dia a dia, as pessoas, eu procuro dar essa autonomia, eles têm que ter essa autonomia, sabe? O que eu costumo fazer é o seguinte, olha, de manhã eu abro o meu BI de acompanhamento com eles. Gente, olha, dia de ontem foi super legal, conseguimos executar isso daqui e tal, o que temos planejado para hoje? Vamos lá. Então, beleza. Nossos números estão bacanas, eu sempre mostro esses números para eles, sempre mostro as metas para eles, sabe? Falo, ó, temos que chegar aqui, essa é a nossa meta, para que a gente vai. Então, eles estão sempre cientes, eles estão sempre sabendo do que está acontecendo no departamento, e eles estão acompanhando esses números, né? Então, eles estão junto comigo nisso, sabe? E essa autonomia que eu dou é justamente para que eles possam trabalhar o dia inteiro tranquilo, sabe? Não é que, assim, não é de largar, né, que nem o pessoal fala, mas você dá autonomia, as pessoas vão te procurar quando elas tiverem um problema e você vai ajudar só naquele negócio, só naquele ponto, sabe? As pessoas sabem executar os trabalhos, as pessoas sabem dos processos. Então as coisas andam, as coisas fluem, sabe? Uhum. Que bacana. E além da autonomia, né? E aí é uma opinião mais minha, né? Eu entendo que a autonomia ela é uma característica de uma equipe de alta performance também, porque mostra que ela é madura, mostra que ela sabe tomar decisões ali do cotidiano, do dia a dia, decisões mais simples, né? Não fica travado e tudo mais. E Cassiano, para você, qual que é as principais características assim que você enxerga numa equipe de alta performance? E aí eu vou além, né? Ah, quais as características que você enxergou nas suas squads, nas suas equipes, que você entendeu assim, poxa, a equipe tá arrebentando, a equipe tá muito boa, assim. Quais as principais características que você observou e principais características que fazem uma equipe, que compõem uma equipe de alta performance, né? Assim, por incrível que pareça, é claro que a parte técnica importa, né? O conhecimento técnico importa, sim, mas eu vou te dizer que ela não é a maior parte, não, viu, Marcelo? Eu acho que uma equipe de alta performance, além de conhecer os processos, além de opinar nos processos, sugerir melhorias, falar, olha, estou travando nisso, a gente pode mudar esse processo, fazer isso, tal, isso aqui. Eu acho que está muito voltado com o comportamental. É muito voltado com o comportamental, sabe? Porque as pessoas que têm esse comportamental que eu te falei, de ir atrás, proatividade, sabe, de querer resolver o problema, elas resolvem. Elas sabem onde é, elas entendem que, poxa, eu tenho que resolver isso daqui. É aquela sensação de, poxa, o problema aqui está comigo. Eu vou resolver isso daqui. Né? Eu vou achar um jeito de resolver isso daqui, sabe? Porque, pensa comigo, né? Vamos pensar num programador que é o melhor programador do mundo. Ele conhece todas as tecnologias e sintaxes e coisas possíveis para fazer alguma coisa acontecer, né? Mas é aquele programador, por exemplo, que lê uma documentação e eu vou fazer isso daqui e pronto. Travou ali, ele levanta a mão e fala, olha, não vou conseguir continuar por causa disso, disso e disso, então estou parando, né? É falta de conhecimento técnico? Não é falta de conhecimento técnico. É o comportamental, é de querer resolver, é de querer fazer acontecer, sabe? Então eu vejo assim, das equipes de alta performance, é claro que novamente o técnico acompanha, a parte técnica as pessoas têm que saber, é inerente à profissão, então tem que saber, mas o comportamental, cara, essa atitude de querer resolver os problemas, isso daí é parte fundamental. Vou citar um exemplo recente, a gente fez depois de um projeto gigante agora, nesse final de semana, e nesse projeto passaram muitos programadores.
sabe? Passaram muitos programadores, 2 analistas, não sei quantos gerentes de projeto, um projeto estava, sabe, indo, se arrastando tal, e finalmente ele foi para produção. No dia de hoje, o meu programador ali, que estava dando no suporte pós-implantação, falei para ele, cara, hoje, ó, prioridade é essa, 100%. Se tiver que resolver alguma coisa hoje, é isso aqui. Surgiram 6 problemas. Ele resolveu 6 problemas hoje. E ele só foi me falando, ó, aquele lá já foi, esse aqui, ó, resolvido, tal, esse aqui tá ok, tal. Cara, eu só fiquei acompanhando com ele para saber se ele estava precisando de alguma coisa, se estava tudo certo, precisa de alguma ajuda. Mas ele foi resolvendo, sabe? Então, por mais que ele tenha o conhecimento técnico, que é muito importante, mas se não é essa pessoa que vai atrás, conversa com o solicitante, conversa com a pessoa lá, qual que é o problema? O que está acontecendo? Me mostra, sabe? Não, já sei o que é, vai lá, resolve. Daí ele, ó, Cassiano, já resolvi, já coloquei lá, tá tudo na master, já só publicar, tal, tá resolvido, sabe? E eu vou dizer mais, às vezes a pessoa não sabe como resolver tecnicamente, mas ela tem essa skill, sabe? Cara, eu prefiro que tenha essa skill, porque eu prefiro ensinar a parte técnica que ele vai aprender e nunca mais vai perguntar, entendeu? Do que seja aquele programador que fala, ó, tô parado aqui agora porque tem que resolver, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Pra onde que eu vou agora, sabe? Então, eu acho que a parte comportamental, cara, o perfil da pessoa mesmo, sabe? É a parte mais importante de tudo. Legal. Então, uma equipe que tenha características comportamentais que façam evoluir, façam desenvolver, isso é importante e faz uma equipe de alta performance também, né? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, Legal. sim. Né? Na minha opinião, Legal. com certeza. Legal. E se a gente for refletir, de fato, né? Porque às vezes não. Para a gente se desenvolver na carreira ou em qualquer área da vida, a gente precisa ter proatividade, a gente precisa ter aquela sede de conhecimento, de aprender e de correr atrás, né? E aí eu trago essa analogia para na hora de execução de uma atividade ali de um programador, né, de um desenvolvedor, né? Então, se ele é um cara que, por mais que ele entende tecnicamente, mas ele vai achar formas de resolver, e ele vai ter uma visão colaborativa, né? Uma visão do impacto que ele tem na equipe, né? Porque se ele tiver essa visão, ele vai entender que, cara, eu vou terminar o meu aqui, mas o meu coleguinha lá tá com uma demanda, eu vou pegar vou puxar aquela demanda e vou tocar. E aí isso ajuda a equipe, né? Isso transforma a equipe em uma equipe de performance colaborativa. Então tem que ter essa visão, né? Muito legal. Não, com certeza. Tanto que essa é uma das minhas preocupações, por exemplo, quando eu contrato, né? Isso é uma frase que eu copiei do meu gerente, lá do meu chefe. Ele fala, não quero super-herói na equipe. Não quero super-herói na equipe. E, assim, eu aprendi que é isso mesmo. A gente não pode ter super-herói na equipe. Sabe? A gente tem que ter pessoas... O que eu prezo hoje muito são pessoas que estão dispostas a colaborar. É o que eu sempre falo, por exemplo, quando eu contrato alguém. Eu falo, olha, nossa equipe, ela não tem super-heróis. Nossa equipe tem pessoas que estão dispostas a se ajudar e a se ensinar. Esse é o nosso DNA. Você não sabe alguma coisa, vai ter alguém da equipe que vai saber e vai te ensinar. Tem alguma pessoa da equipe que não sabe, você vai saber, você vai ensinar a pessoa. E a gente vai se ajudando, e a gente vai se completando, sabe? E aí a gente vai evoluindo junto, sempre como um time. Né? Nunca uma pessoa sozinha que sabe tudo, que fica lá parada, sabe aquela coisa? Não, é uma equipe uma equipe, né? Não é um super-herói que está lá na frente resolvendo tudo e sabe aquela coisa. Então isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? A colaboração da equipe ela é fundamental. O super-herói é perigoso, né? Muito. O super-herói ele é perigoso. E mesmo assim, mesmo que seja um super-herói que você vai dar o problema para ele vai tratar, ele vai resolver, né? Mas se ele é o super-herói, tem algo errado. Por quê? Porque ele não está desenvolvendo outras pessoas também. Ele não está compartilhando aquele conhecimento que ele tem. Isso é um perigo. Porque a equipe ela acaba ficando refém desse super-herói, né? E aí é um assunto polêmico. E aí eu quero puxar um gancho. E o super-herói tóxico, Cassiano? Como que você trata o super-herói tóxico? Como que você
Você mantém ele na equipe e tenta desenvolver? Você acha que é uma pessoa que você já tentou desenvolver, não vai dar certo? Ou você é o tipo de líder que não tem espaço para super-herói tóxico, vamos eliminar? Como que você vê e como que você trata? Cara, eu sou uma pessoa que acredita muito das pessoas, viu? Sendo bem sincero. Já aconteceu, sim, no passado, de ter essa pessoa. E, assim, a empresa que eu trabalho, ela ajuda muito nisso, sabe? É muito focada em ensinar o líder, em treinar o líder, sabe? E você vai aprendendo cada vez mais de como que a coisa funciona. Eu acredito muito na cultura do feedback, sabe? Eu acredito muito na cultura do feedback. Eu faço feedbacks ali com a minha equipe basicamente diário. Às vezes as pessoas não entendem que um feedback não é um momento que você só senta frente a frente, fala, ouve. Não, o feedback ele é diário, né? O feedback ele é diário. Olha, fulano, legal isso que você fez. Ó, da próxima vez você pode fazer assim, né? O que você acha de tentar fazer daquela maneira? Né? Ó, isso aqui não foi muito legal. Que tal ir por lá? Sabe? Então o feedback ele é diário. Eu sempre estou conversando com a minha equipe sobre isso daí. Então eu acredito muito no feedback. Eu acho que a pessoa, ela, quando tem esse tipo de atitude, eu acho que vale a pena você sentar, conversar, expor, sabe? Cara, o feedback, às vezes ele é duro mesmo, às vezes ele é duro mesmo, você tem que expor, você tem que falar o que está acontecendo, mas eu acredito que você tem que dar um prazo para essa pessoa tentar melhorar, sabe? Eu acho que você tem que dar um prazo para essa pessoa melhorar. Se você expõe uma vez, dá o tempo, a pessoa não melhora, você fala de novo, dá mais um prazo e a pessoa não melhora, uma coisa que eu aprendi muito, Marcelo, é o seguinte: às vezes a pessoa se demite, né? Ela mostrando essa atitude, ela está dizendo que não vai melhorar e que é assim. Então aí tem um conflito de interesse, né? Eu quero um outro comportamento, a pessoa não quer e acaba inevitavelmente caindo numa demissão, por exemplo, né? Mas eu já tive experiências onde a pessoa melhorou e já tive experiências onde não teve jeito. Tive os dois casos, sabe? Tive os dois casos. Então, e já tive casos, por exemplo, quando eu fiz o primeiro feedback, mostrei para a pessoa, falei, passou, sei lá, 20 dias, ela pediu demissão, arrumou outro emprego e foi para outro lugar. Então, demonstrando que ela não estava querendo entrar na equipe, ela não estava querendo fazer parte da equipe. Então, assim, eu ainda sou daqueles que acreditam nas pessoas. Eu faço as tentativas, sabe? Faço as tentativas de tentar recuperar, ou tentar, olha, vamos tentar por outro caminho, vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali, né? Acho que uma demissão, ela nunca vai ser, a não ser por motivos, né, externos, ela nunca vai ser de uma hora para outra, ela nunca vai ser assim, né? Ela sempre vai ter, olha, vamos tentar melhorar isso daqui, ó, não tá legal, às vezes o feedback é mais duro, né? Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu acredito muito na cultura do feedback. Eu acho que ela traz resultados, né? Ela resolve o problema. Sensacional, muito bom. Cassiano, eu aprendi muito com você aqui, hein? Muito bacana. Você é um cara que tem muita experiência e, poxa, prazerzão para mim te receber aqui. E eu tô tendo a oportunidade de aprender com você, inclusive, né? Então, assim, muito obrigado, tá? Por todo esse repasse de conhecimento. E Imagina, eu que agradeço aí, cara. Foi muito legal esse bate-papo contigo aí. que legal. E para fechar, como que o Cassiano se formou? E aí, assim, quais referências que o Cassiano, do profissional Cassiano, do líder Cassiano, quais referências você usou para se transformar no líder que você é hoje? Livros, personalidades, outros líderes, né? Cara, olha, por incrível que pareça, né? Eu tive dois líderes, na verdade, na minha carreira toda, dos quais eu me espelho muito, né? O primeiro foi lá na Data Control, naquela empresa que eu falei lá atrás e tudo mais. Eu tive um coordenador que foi a pessoa, por exemplo, que me ensinou o início da informática ali, sabe? Foi a pessoa que me ensinou os primeiros passos da programação, me ensinou os primeiros passos ali de como que funcionava uma rede, por exemplo. Lá eu não fazia ideia, né? Eu não sabia nem que tinha que ter uma placa de rede para estar em rede, sabe? Quando você não tem a noção de como funciona a coisa, né? Então, ele foi o cara que eu acho que mais aprendi, e eu me espelho muito porque eu trouxe dele, eu trouxe isso, ensinar, sabe? Ensinar. Eu acho que o líder tem que ensinar as pessoas,
ele tem que instruir as pessoas, ele tem que fazer o que tiver ao alcance dele para passar conhecimento. Sempre passar conhecimento. É uma das funções que eu acho que são inerentes à função, e eu acho uma das mais importantes. Você ensinar, você demonstrar, né? Você falar, olha, aqui é o panorama, é assim que funciona, né? Então, você ensinar é muito importante. E eu tive um outro líder numa outra empresa que eu trabalhei também, que também foi uma pessoa que eu aprendi muito, né? Quando eu virei analista de sistemas, que eu aprendi que a função de analista de sistemas, ela não é tão bonita assim quanto pintava. E eu aprendi a real função de analista de sistemas, que foi muito importante para mim. Porque até então, você como programador, quando você vai para a parte de analista de sistemas, você é bem que você falou no início aqui do podcast, está na microatividade, você está, sabe, olhando aquele pedacinho. E daí, quando eu tomei o meu primeiro choque de realidade, que foi o meu primeiro erro, digamos assim, né? Tipo assim, errei, sabe aquela coisa? Então, assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida do analista é um pouco mais difícil que isso. Você tem que ter essa gestão dos programadores que estão aqui abaixo de você e tudo mais. Então, foi um cara que me deu esse choque de realidade e me mostrou que, olha, o teu trabalho tá... A boa entrega do teu trabalho está ligada diretamente às entregas de outras pessoas. Então, isso é uma coisa que que me gravou bastante, porque eu também trago isso até hoje, né? Porque o meu trabalho, os meus números estão ligados diretamente às pessoas da minha equipe, né? Então, eu tenho que dar recursos, eu tenho que fazer com que eles tenham condições, tanto de recursos computacionais e tudo mais, como recursos de autonomia, por exemplo, né? De poder ligar para uma pessoa e tirar uma dúvida e resolver um problema e andar por conta própria para que isso aconteça, sabe? Então, eu acho que foram essas duas lições que eu trago até hoje. Primeiro, de ensinar, e segundo, de dar condições para as pessoas que estão na sua equipe de executar esse trabalho bem feito. Que legal, muito bom. Cassiano, agradeço demais o papo, que papo incrível. E eu agradeço pela oportunidade de estar tendo uma aula aqui com você, um cara muito experiente, sensacional, um bom líder, assim, obrigado demais, tá? Muito obrigado mesmo. Imagina, Marcelo, eu que agradeço, muito obrigado, conte sempre comigo aí, tá bom? Valeu.